Vou chamar a irmã Márcia, que ela pegou a prestação de louvor, né? Então, vem a minha irmã. Enquanto isso, nós vamos abrir nossa mente para receber a palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos fiquem atentos, né, ao louvor e que o Senhor quer nos fazer como Ele quer.
levado para a glória dele. Amém? Muito obrigado. Desde já agradeço os meninos da direção de culto, a irmã Sabrina, os meninos dos instrumentos, a Carla. Agradeço também a irmã Márcia, a glória do Senhor. Fico muito feliz e fico imaginando, acho que o pastor Evaldo fica pensando, meu Deus, o que eu perdi lá para a igreja do pastor Adriano, mas nós estamos aqui para servir o nosso Deus. Amém? Deus tem nos dado essa oportunidade de estar tendo esforços aqui, de louvor da palavra, e com isso nós temos avançado para a glória de Deus. Ver a Sabrina também tocando, eu fico emocionado quando me lembro do pai dela. É um trio parada dura lá da igreja da Granja, das igrejas da ABC. Aí quando ela me disse, pastor, lembra do meu pai? Eu me emocionei muito porque eu não lembrava. Minha ovelha aqui eu não lembrava. Quando ela me mostrou a foto, eu me emocionei. Foi uma pessoa que me ajudou muito a crescer espiritualmente. Eu como novo convertido, era o caçulinha daquela turma ali da ABC, e aprendi muito com as pregações do irmão, muito. E ver ela tocando, me emociono, eu lembro muito dele cantando, tocando. Seria isso dele, essa habilidade. Meus irmãos, vamos focar aqui na pregação. Os irmãos têm percebido que eu tenho trabalhado aqui, estou expondo o livro de Pedro, mas pulei algumas etapas de não falar a respeito da carta, do autor, do destinatário. Isso aí eu pulei pelo fato do meu enfoque maior aqui é o aprendizado, a gente poder crescer na graça do Senhor, entender a graça de Deus em nossa vida. Eu tenho trabalhado esse tema, a esperança na glória de Deus. A gente tem visto nesses 2 domingos que passaram que os cristãos nasceram para a glória e os cristãos são guardados para a glória. Hoje eu quero estar entrando no terceiro ponto, trabalhando em cima desse tema, a esperança na glória de Deus, que os cristãos estão sendo preparados para essa glória. Vocês lembram que no domingo passado nós ficamos entre o verso do capítulo 1 de Pedro, o verso 6 e 7. Eu pude trabalhar um pouco a respeito da aflição, dificuldades que a vida nos coloca, a problemática de ver a glória de Deus nesse aspecto. Pois eu quero estar dando continuidade a isso com esse tema. Os cristãos estão sendo preparados para a glória de Deus. Pois abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler o verso 6 e 7. Amém? Estão comigo, igreja? Quem for achando pode se pôr de pé. Versos 6 e 7 diz assim: nisto vocês exaltam, embora no presente por breve tempo, se necessário sejam contristados por breve tempo, se necessário seja contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ó Pai, diante de nós, ó Deus, está aberta a tua santa palavra. Pois abre também, ó Deus, o nosso coração, compreensão, para entender o que tu requer falar para cada um de nós. Abençoa a tua igreja, derrama a tua graça sobre ela. Nos dá, ó Deus, o entendimento de compreender o que tu requer de cada um. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é preciso sempre lembrar que tudo que Deus planeja e realiza é um preparo para o que Ele tem reservado para nós
vida para que servimos na vida por vir. Esse é o papel principal do nosso preparo aqui. Esse é o papel principal em crescermos para a glória de Deus. Aqui Ele nos prepara para a vida por vir. Ele nos prepara para uma eternidade. Ninguém sabe ainda como que está sendo reservado para nós no céu. Mas uma coisa estamos certos: a vida de hoje é uma escola na qual Deus nos treina para o ministério futuro na eternidade para com Ele. Aqui é uma escola. Isso explica a presença das tribulações. São alguns dos instrumentos do livro didático de Deus na escola da experiência cristã. Pedro usa o termo provações em lugar de tribulação ou perseguição, pois trata dos problemas gerais os cristãos enfrentam quando cercados por circunstâncias, por estar cercados por incrédulos. Encontramos esses problemas. O apóstolo fala de vários fatores acerca das provações, vários fatores que nos preparam para encarar as provações, para uma vida futura limpa diante de Deus. Perceba que Pedro, ele percebe que a glória dos cristãos na Ásia Menor se confundia com a tristeza de uma vez que ele sofria várias provações. Ao perceber que estava sofrendo dificuldade, os cristãos da Ásia logo achavam que era o fim, e não era Deus preparando. Aí encontramos aqui a palavra colocada por breve tempo. Denota que a totalidade da sua vida terrena, antes de herdarem a salvação futura, vamos ter que passar por breve tempo algumas tribulações. Encontramos também a palavra, a frase, se necessário. Estes sofrimentos são a vontade de Deus para seu povo, a fim de que a sua fé seja purificada e demonstre ser genuína para a glória de Deus. Tal fé tem uma grande recompensa. As dificuldades nos traz também algumas recompensas, pois na revelação de Deus, isto é, no retorno de Jesus Cristo, louvor e honra pertencerão tanto aos cristãos quanto a Cristo Jesus. Porque é um privilégio nós podermos estar dando louvor e honra a Deus em uma eternidade com Ele. Ou seja, está experimentando a alegria exultante, imensa, jubilosa, grandiosa nesse tempo, é para que um dia possamos ter essa oportunidade de louvar a Deus pessoalmente. Esse tipo de alegria não se baseia nas circunstâncias temporárias ou variadas ou de várias maneiras, mas se refere à alegria que provém da relação eterna e imutável com Deus. Essa é a garantia que temos, porque o nosso Senhor, Ele não muda, e Ele nos garantiu essa eternidade para com Ele. É uma alegria que não é passageira, é uma alegria eterna. Essa é a recompensa ao enfrentar dificuldades aqui, a enfrentar provações aqui. Pedro relaciona essa alegria da seguinte maneira, de duas maneiras, digamos assim: a segurança da herança eterna protegida do cristão. Essa é uma das alegrias que temos. E a segunda é a segurança de sua fé provada para o louvor e glória de Deus. Nesses versículos, quando Pedro fala
de várias provações, ele nos ensina vários princípios importantes acerca das provações, que eu pretendo estar dividindo com vocês essa noite. Eu vou estar só citando, não vou estar trabalhando nela, nem vou fazer nenhuma aplicação em cima delas, ou vou tentar, né, que para mim às vezes é muito difícil. A provação, a primeira é que a provação não perdura por breve tempo. O Senhor não vai fazer com que nós sejamos provados por um tempo indeterminado. Não. Segundo é que a provação serve a um propósito, se necessário. O texto nos ensina isso. Se necessário para o nosso crescimento e avanço na glória de Deus. A terceira é que a provação produz aflição, contristados, tristes, para nos quebrar, nos moldar. Muitas vezes a nossa altivez nos prova, para que nós venhamos, as tribulações nos provam na nossa altivez, para que nós nos tornamos pequenos diante de Deus. O nosso orgulho muitas vezes tem que ser moldado, quebrado, para o orgulho que agrada a Deus. Não estou dizendo que você não deva ser orgulhoso pelas suas façanhas, pelos feitos que Deus determinou na tua vida, mas que esse orgulho venha a agradar a Deus. Se orgulhe em Cristo Jesus, se orgulhe na cruz, se orgulhe em Ele ter te salvado. E muitas vezes a nossa altivez faz com que nós esquecemos tudo isso. Então, a nossa provação vai nos refletir tristezas, para que você venha se moldar. Quarto, que a provação vem de várias maneiras, várias provações, de vários tipos, e isso também nos prepara para enfrentar cada degrau a ser percorrido, cada caminho a ser trilhado. E quinto, a provação não deve diminuir a alegria do cristão. Exaltai-vos, porque a aprovação é te marcando, te colocando, te preparando para você enxergar uma eternidade para com Deus. O valor da nossa fé é provada nas provações. O propósito de Deus ao permitir a provação consiste em provar a realidade da fé na vida do cristão. Aprovações faz com que verdadeiramente venhamos trabalhar a nossa fé, a força colocada em nós através da palavra de Cristo Jesus. Mas o benefício imediato dessa aprovação, o fogo, como eu já disse várias vezes, para o cristão e não para Deus, é para nos permitir sermos moldados. Quando o cristão sai de sua provação, ainda confiante no Senhor, ele é assegurado de que sua fé genuinamente está sendo revelada em Cristo Jesus. Mas quando nós passamos por provação e saímos de lá destruídos, blasfemando de Deus, acusando Deus desses feitos, não tendo esse pensamento voltado para o autor e consumador de nossa fé, aí sim, verdadeiramente, a gente foi derrotado. E a provação não é para isso, o fogo não é para isso, é para revelar uma fé genuína em Cristo Jesus. Uma fé autêntica, não uma fé fingida, uma fé verdadeira. A revelação ou a manifestação de Cristo refere-se à sua segunda vinda, tendo particularmente o foco no tempo em que Ele vem para chamar, recompensar o seu povo redimido, ou seja, arrependido, para buscar a sua igreja.
Essa é a fé autêntica em Cristo Jesus. É a realidade que estamos aqui só de passagem. Isso aplicado em nossas vidas muitas vezes nos gera uma fé falsa. Já observaram que tem muitas vezes nós estamos no extremismo lá em cima. E muitas vezes, na mesma medida que subimos, descemos. Então isso não representa uma fé genuína em Cristo Jesus. Muitas vezes é a emoção sendo colocada em uma fé falsa. A fé ela sofre os seus equilíbrios, mas uma fé em Cristo Jesus, ela é extremamente equilibrada pelo Espírito Santo. Ela é uma fé verdadeira, uma fé genuína. Tem dificuldades que vamos lamentar mais do que as outras? Tem, mas vamos passar firme e forte. Nesse pensamento eu quero estar fazendo 2 aplicações para a nossa vida diária, para o nosso crescimento, para nos fortalecer em meio às tribulações e aflições da vida. A primeira aplicação que eu quero estar fazendo essa noite é que as provações são dolorosas. Pedro não sugere uma atitude de indiferença em relação às provações. Por isso, é sério, temos que ver a provação como ela realmente é. Porque se a gente não enxergar a provação como ela realmente é, estamos sendo falsos, fingidos. Então nós temos que ter isso em mente. De acordo com o apóstolo, as provações nos deixam contristados, nos deixam tristes. O termo que se refere aqui é o sentido da dor ou tristeza profunda. E muitas vezes nós não encaramos a provação assim. Aí fica difícil de você poder compartilhar o que tu está passando com o teu irmão para ele orar por ti. Muitas vezes estamos enfrentando dificuldades e por não querer compartilhar, a pessoa pergunta: meu irmão, como é que tu está? Tu está passando por uma tribulação terrível, às vezes precisando de um abraço. Aí tu diz: estou bem, firme e forte. Ou senão tu não está passando por nada. Tem aqueles crentes que acham que só está na presença de Deus se estiver passando por tribulação. Aí o cara não está passando por nada, não está sentindo uma dor na unha. Aí tu pergunta como é que ele está. Como é que você está, meu irmão? Estou firme, enfrentando umas dificuldades, mas nada que nosso Deus não possa vencer. E não está passando por nada. Não está passando por nada. Muitas vezes encontramos pessoas assim, que ao mesmo tempo que sobe o extremismo, cai o desequilíbrio na fé. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus lá no Getsemane. Essa mesma palavra, contristados, triste, profundamente abatido, é a mesma colocação lá em Mateus 26, acompanhe comigo. Mateus 26, para nos trazer uma corroboração maior nessa aplicação. Mateus 26, do verso 37 ao 38. É uma passagem muito conhecida entre nós. Chulinho dessas horas das folhas abrindo, viu? Porque hoje está difícil da gente ver isso, viu? Amém? Verso 37, verso 38 de Mateus 26 diz assim: só um minuto. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tormentado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nessa ocasião o Senhor subiu
ao Monte Getsêmani para orar, estava próximo à sua crucificação. Nessa ocasião, no jardim de Getsêmani, obrigado. Nessa ocasião, ele pediu para que os seus discípulos ficassem ali orando junto com ele. Nessa ocasião aqui, ele disse que estava profundamente triste, angustiado, tormentado pelo que ele ia passar, levando consigo os seus discípulos. A minha alma está profundamente triste. Imagine sua mente a tristeza dos santos com a partida de um ente querido, de uma pessoa que partiu. É uma tristeza grande, é um sentimento que quebra o nosso coração, e muitas vezes negar essa tristeza e negar as provações nos torna ainda mais piores. Quando nós negamos que estamos passando por dificuldade, aí é que piora a dor, aí é que aumenta as tristezas. O cristão deve aceitar o fato de que enfrentar dificuldades na vida não o coloca em uma fachada de coragem só para dar a impressão de ser mais espiritual ou menos espiritual. Isso não nos faz mais forte. Negar que estamos passando por dificuldade, ou muitas vezes, se quem está passando, está lamentando o que não está acontecendo. Isso não vai nos fazer mais espiritual ou menos espiritual. Então nós temos que ser crentes autênticos, realistas do que estamos passando. Temos que verdadeiramente entender que as provações nos fortalecem. Temos que entender que as dificuldades nos aproximam de Deus, e diante da presença de Deus, temos que ter esse pensamento que a eternidade está presente ali, nos provando para uma vida de Cristo melhor do que essa. Aqui em Mateus encontramos Cristo passando por tristeza e angústia. Encontramos aqui Mateus falando que Cristo está com a alma profundamente triste. Se o nosso Deus enfrentou angústia e tristeza, por que ia ser diferente comigo e você? A sua angústia não tinha nada a ver com o medo dos homens, ou o medo físico da cruz, não. Ele estava triste porque dentro de horas beberia o cálice da ira divina contra o pecado. Ele estava triste porque ele ia beber o cálice do nosso pecado, da nossa desobediência. E muitas vezes passamos por dificuldades e lamentamos mais do que o normal, do que nos aproximarmos de Deus em oração. Muitas vezes nos afastamos da presença do Senhor, paramos de vir à igreja. Acontece um problema em casa, o primeiro ponto que prejudica é a igreja. Já perceberam isso? É o primeiro ponto que prejudica. Hoje eu não vou à igreja. É o primeiro ponto que prejudica. Lembre-se do que a palavra do Senhor nos fala lá no Salmo 119, verso 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. O que importa na vida do crente é obedecer a palavra de Deus. Somos pecadores por desobedecer a palavra de Deus, por se desviar dos caminhos do Senhor, por alimentar pecados de estimação em nossa vida, por não perdoar, por nutrir em nosso coração raiva, ódio. Por isso somos disciplinados por Deus, por ter isso em nosso coração, em nossa mente. Por vezes as provações nos disciplinam quando se desobedece à vontade de Deus e entender a sua santa palavra.
Pecados ocultos como mentira. Às vezes é aquela mentira que tu pensa que só tu sabe dela, mas tu não consegue saber de Deus. Às vezes é aquele ódio, aquela raiva que só quem penetra o teu coração é o Senhor, e tu acha que está escondendo de Deus. Meus irmãos, se eu subo mais alto do céu, ali o Senhor está. Se eu desço mais profundamente, ali Ele está também. Não queira ter esse pensamento que as tribulações têm que ser fingidas ou falsas. Não, encare ela com realidade, com profundidade. Encare ela. Amém? A segunda aplicação é que as provações são controladas por Deus. Para mim foi muito difícil tentar entender isso em minha mente. São controladas por Deus. Ele não permite. Aí que eu me alegrei quando eu fui entender a palavra do Senhor, quando nós vimos aqui no nosso texto base, aqui em Pedro, quando ele trabalha aqui por breve tempo. Ele não permite que ela dure para sempre. Somos contristados por breve tempo. Então, por breve tempo, ela vai o quê? Passa logo. No Salmo 30, verso 5, muito conhecido, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas vem pela manhã. Quando Deus permite que os seus filhos passem por fornalha, Ele mantém os olhos focados no relógio e a mão no termômetro. Você está entendendo? Quando Ele permite que você esteja dentro do fogo, Ele está ali com um olhar no relógio e a mão no termômetro. Se nós nos rebelarmos contra o rei, contra ele, ao relógio mais uma vez vai ser ajustado, sujeitando-se a ele. Ele não permite que o sofrimento passe nem sequer um minuto do prazo previsto. Ele não permite, ou além do necessário. Então não imagine que é o seu tempo, é o tempo de Deus. Quem está com a mãozinha no botão lá da fornalha é Ele. Se você se rebelar, Ele aumenta. Se você se droga diante dele, o seu joelho para orar, aí Ele diminui. Interessante, né? Já percebeu isso? Se sujeitar a Ele. Ele não permitirá que o sofrimento passe por prazo, se necessário for. O que importa é aprender a lição que Ele deseja e ensinar, que é glorificar somente a Ele. Isso é o necessário, glorificar somente a Ele. Pedro ilustra essa verdade referindo-se a ourives. Nenhum ourives desperdiça deliberadamente qualquer minério precioso. Ele coloca na fornalha ardente somente o tempo necessário para remover as impurezas sem valor. Em segunda, ele derrama no molde que forma uma bela peça de valor. Eu já falei aqui para os irmãos, quando eu era mais novo, trabalhei fabricando joia. Uns 5 anos da minha vida, ou mais. Ainda se me entregarem hoje, material ainda faço com algumas coisas. E muitos anéis de formatura, aliança, cordão. Por muito tempo. E uma coisa que eu aprendi ao trabalhar com ouro é que ele não recebe nenhuma impureza que lhe prejudique quando você está purificando ele. Quando ele passa pelo ácido para ser purificado, ele fica feito pó, um sal. Aí você enrola ele num papelzinho fino, como papel higiênico, com algumas
alguns material que vai fazer com que ele se una. Aí ele deixa de ser um ouro 1000 para ser um ouro 750. Porque o ouro 1000 ele é impossibilitado de você trabalhar, porque ele é muito mole. Não tem como você trabalhar. Se você fizer um anel com ouro 1000, se você apertar ele amassa com muita facilidade. Então ele tem que ser colocado nele um material que tenha quase o mesmo nível do ouro para poder ter um equilíbrio. Interessante que quando você está derretendo ele, se você botar um ferro lá dentro, ele expulsa. Bate dentro dele, ele é líquido. Bate dentro dele e voa longe. Mas quando você bota um material similar, como a prata, como platina, aí ele recebe, ele une. Mas a propriedade que vai reinar naquela purificação é a dele. A cor que vai reinar naquela purificação é a dele. Aquela cor amarela, brilhosa. Quando é um material impuro, ele expulsa. Pois nenhum ourives vai desperdiçar o seu tempo. Ao derreter o material, ele se transformando em um caldo, como se fosse um caldo de feijão, ele vai colocar numa forma e vai formar uma bela peça de valor. Um grande escritor em um manuscrito antigo do Oriente Médio falou algo bem interessante, abre aspas, que o ourives deixava o metal derreter até ser capaz de ver o seu rosto refletido nele, fecha aspas, entendeu? Ele derretia o metal até conseguir espelhar o seu rosto, pois da mesma forma o Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento até refletirmos a glória e a beleza de Jesus Cristo em nossa vida. Da mesma forma, o Senhor nos deixa na fornalha para que eu e você possamos refletir a sua glória. É importante lembrar que essa glória só será plenamente revelada quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. As provações enfrentadas hoje são preparo para a glória de amanhã. Quem tiver sido fiel em meio ao sofrimento desta vida, quando encontrar Jesus Cristo, lhe estará louvor e glória e honra. Então temos que nos manter fiel. O que a gente conclui disso tudo é que assim como é testado o metal para se ver o ouro, se o ouro é puro ou impuro, o minério se tem valor ou se não tem valor, também as provações da vida testa a nossa fé para provar se somos sinceros, crentes, em Cristo Jesus ou não. Então é para isso que as provações vêm ao nosso corpo. Uma fé que não pode ser testada não é confiável. Muitos cristãos professos possuem uma falsa fé que será revelada como pelo fogo, pelas dificuldades e tribulações e provações na vida. Lembre-se lá de Mateus 13, que fala da parábola da semente. A semente que caiu em solo raso produz plantas sem raiz, plantas que morrem quando o sol aparece. Lembra disso? Aí Mateus 13. Nessa parábola, o sol representa a angústia ou a perseguição. A pessoa que abandona a fé quando as coisas ficam difíceis mostra apenas que na verdade não tem fé alguma, que não possui fé nenhuma. Jó, lembra de Jó, o patriarca? Passou por muitas provações dolorosas, todas elas uma provação de Deus. Deus que permitiu. Deus que permitiu que ele fosse provado. No entanto, em certo sentido, ele compreendeu que essa revelação sobre o fogo refinado trouxe algo para o seu crescimento. Abra sua Bíblia para a gente encerrar. Lá em João 23,
verso 10 e 11. Jó 23, 10 e 11 diz assim: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia com ouro, os meus pés seguiam as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Aqui ele entendeu que o fogo afinou a sua vida, e ele seguiu por esse caminho, seguindo os passos de Jesus. Por isso que Jó falou lá no capítulo 42, verso 5: eu tenho conhecido só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho te conhecido só por ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Que nós possamos ser animados. É animador saber que o cristão nasce para a glória e é guardado para a glória e está sendo preparado para a glória. Quero encerrar com uma pequena ilustração. Um grande metalúrgico, profissional de mão cheia, a procurar emprego em uma empresa grande, imensa. Quando ele chegou lá, aí o gerente veio e disse: o que você quer? Não, estou procurando emprego. Aí você é o que? Sou ferreiro, fabrico tudo que você imaginar. Aí ele pegou e disse: pois tá bom, vou te dar aqui um pedaço de chapa, tu faz o que tu quiser, que daqui a pouco eu volto para olhar o que tu fez. Aí ele pegou aquela chapa, tacou na fornalha, tirou, bateu a chapa, fez uma pá grande, bonita, linda, isso em pouco tempo. Aí colocou a pá no canto, ficou sentado tomando café, e nada de um gerente vir olhar. Aí olhou para a pá: não gostei, vou fazer outra. Pegou a pá, tacou na fornalha, bateu de novo, tirou, pá, fez uma enxada bonita, boa. Aí o gerente gostou, aí ele olhou: cadê esse gerente? Gostei dessa enxada, não. Vou fazer outra coisa. Tacou o ferro na enxada, a enxada na fornalha de novo, tirou, bateu de novo, fez um picarete. E nada de um gerente voltar. Cadê o gerente? Aí olhou: não gostei desse picarete. Tacou na fornalha de novo, bateu o ferro, fez uma colher de pedreiro, boa, grande. Aí olhou, aí pensou: cadê esse gerente? Não veio. Não gostei dessa colher de pedreiro. Tacou na fornalha de novo e fez uma colher de mexer sopa. Bonita. Aí olhou para aquela colher e nada do gerente voltar. Aí ele pensou: vou fazer outra coisa. Aí tacou na fornalha, sobrou um material que não dava mais para fazer nada. Aí o gerente chegou: cadê o que tu fez? Aí ele disse: eu fiz várias coisas, você custou a mim. Você fez o quê? Eu fiz uma pá, fiz uma enxada, fiz um picarete, fiz uma colher de pedreiro, fiz uma colher de mexer sopa. E agora tu vai fazer o que com isso aí? Não dá mais para fazer nada. Ele: dá. Espere aí, agora eu só fico esperando aí. Aí ele pegou o balde com água, tacou aquele pedaço de ferro dentro da fornalha. Aí quando estava bem quente, ele veio com aquele ferro, aí tacou dentro da água. Aí fez aquela zoada quando o ferro esfria. Tchau! Aí, e aí, foi o que você fez? Ele fez um tchau. Meus irmãos, tem muito crente assim, que pensa que fez tudo, e o Senhor está custando voltar. O gerente está custando voltar. E ele termina não fazendo nem um tchau. Um tchau. Então não vamos ser crentes assim.
vamos ser crente que produz para a obra de Deus. E as tribulações não nos param, as dificuldades não nos param, as aflições não nos param, porque nós sabemos que o nosso gerente, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Temos assegurado essa herança de uma eternidade para com ele. Amém? Vamos orar. Lembrando dos avisos, terça-feira nós temos estudo de doutrina aqui na nossa igreja. Quero também estar passando para a igreja que o irmão Márcio, ele começou a dar o discipulado para o batismo da irmã Bárbara e do irmão Fernando. Ore por eles, amém? Ore por eles que no final, no domingo do nosso aniversário, nós vamos ter batismo, tá bom? Vamos estar orando também pelo nosso aniversário que se aproxima. Vamos orar. Ó Deus amado, Pai bendito, Deus de graça e Deus de poder, muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja, Pai, aqui reunida, aprendendo de Ti. Pai, nos fortalece, ó Deus, em meio à dificuldade. Nos ensina, ó Deus, a olhar para Ti, ó Deus, apagar de nossa vida qualquer pecado ou culto que tenha, Pai. Qualquer pecado de estimação. Afaste de nós a mentira, o engano, a soberba e o orgulho que vem do homem. E nos faz, ó Deus, grandes em Ti, para nos orgulhar do que Tu fez por nós e do que Tu tem feito pela Tua igreja. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esteja sobre todos nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Boa noite a todos.